nós precisamos saber sobre as crises? Na realidade, nem toda pessoa que tem uma crise epiléptica, ela é um portador de epilepsia. Em que situação que isso acontece? Nós temos as crises sintomáticas, então, como eu digo, quando a gente vai dar aula para os alunos, a gente sempre diz, qualquer pessoa pode ter uma crise na vida. Em que situação, gente? Por exemplo, quando você fica num regime de uma hipoglicemia, se você não come, o seu açúcar baixa muito no sangue, você pode ter uma crise epiléptica por isso. Uma coisa muito comum, as crises febris. Então, aquela criança que tem uma febre muito alta e acaba tendo uma crise. Então, não necessariamente essa criança vai se tornar um paciente epiléptico. Então, é uma crise que ela é sintomática a algo que está acontecendo naquele momento. E quando que a gente pode falar de epilepsia? Epilepsia, a gente fala quando existem crises, pelo menos duas crises, com um intervalo de 24 horas entre uma e outra, sem que haja uma causa por trás disso. Por exemplo, essas causas que eu comentei com vocês. Então, essas crises, elas acontecem de uma maneira espontânea. Elas, assim, não existe uma causa. A criança não está com febre, eu não tive nenhum problema, não tive nenhuma meningite, eu não tive nenhum derrame que está me dando aquela crise naquele momento. Então, elas vão acontecer de uma maneira espontânea, porque esse cérebro tem uma predisposição a fazer com que essas crises aconteçam. Certo? Isso, eu falei para vocês de duas crises, mas se, no caso de que um paciente tem alguma cicatriz, então a pessoa teve um derrame, ficou com uma cicatriz, teve um tumor, ficou com uma cicatriz, a pessoa pode desenvolver uma epilepsia, ou seja, nós podemos considerar o paciente como epiléptico a partir de uma crise só. O que é realmente importante é nós sabermos o que é uma crise sintomática, nessa situação que eu falei para vocês, do que é a epilepsia, porque claro que a abordagem e o tratamento ao longo da vida vai ser totalmente diferente.